No vídeo de hoje eu vou fazer um ensaio para ver o que eu vou começar a falar aqui nesse canal. Eu ainda não sei muita coisa sobre, quer dizer, já estudei alguma coisa sobre gravações e tudo mais, mas vai ser por tentativa e erro mesmo. Então eu vou começar estudando alguma questão com relação à história, para ver se isso vai fazer sentido para mim e para as pessoas que estão ouvindo, né? O primeiro tema que eu tinha pensado de falar é a história do violão. Quer dizer, de onde que o violão vem? Por que eu pensei isso? Porque quando a gente vai estudando história, a gente começa a perceber que a história não são só os fatos do passado, os feitos do passado, das grandes civilizações, dos grandes homens, né, as pessoas que viveram durante um longo período. Não é só isso que a história trata. A história é também um pensar, né, um modo de enxergar a realidade, um modo de pensar a realidade. E alguns autores, depois do século XX, começaram a refletir sobre essas questões, que a história estava estagnada. Então, na década de 1930, alguns pesquisadores, historiadores, os mais famosos é Marc Bloch e Lucien Febvre, eles começaram a pensar que não é por aí, a gente tem que começar a fazer uma história mais investigativa, que foque bastante em construir e investigar a realidade a partir daquilo que é apresentada, mas que não desconsidere essa interlocução de pesquisador e objeto a ser pesquisado. Ou seja, não existe nada de concreto unicamente na realidade para a gente poder dizer, bom, tá lá e aquilo que aconteceu. Ao contrário, quando a gente começa a investigar, sempre existe um olho do pesquisador que vai ter um mínimo de parcialidade. Né? Então, a minha ideia, a partir a partir dessa metodologia desses primeiros autores e depois de outros autores que foram refinando ela e foram incrementando. Dentre eles tem Michel Foucault, que na década de 70 vai construindo seus livros numa espécie de desconstrução da história. Por exemplo, no Vigiar e Punir, ele vai investigando não apenas, ele parte do presente, então ele parte das prisões, do sistema punitivo presente, e a partir do que ele quer investigar, que são os métodos de punição, né, o próprio livro, o nome do livro diz, né, Vigiar e Punir, ele vai para o passado para investigar não as origens, mas as construções sociais dessa forma de punir, por exemplo, as pessoas. Aí ele vai lá na Idade Média e ele percebe que não tem qualquer tipo de relação da forma que as pessoas eram punidas naquela época com agora. Os suplícios, as torturas, torturas públicas, julgamentos públicos eram feitos de formas muito distintas do sistema punitivo atual, por exemplo, em que se busca o encarceramento, a vigilância, a repressão do indivíduo punido, né? Então, no passado era distinto isso, ele não tinha esse tipo de abordagem, né? A sociedade voltava-se muito a punir o indivíduo porque o Estado não era formado como o Estado é hoje, né? O Foucault traz essa figura do Leviatã, de Thomas Hobbes, que é o soberano tem o grande poder. E o soberano, todas as pessoas são servas, né? São servos daquele poder soberano e, portanto, quem está sendo punido é o servo do rei, né? Na sociedade moderna, diferentemente, a gente tem indivíduos, a gente tem cada ser
um indivíduo no Estado moderno, que é punido a partir daquela visão social. Esse tipo de abordagem faz sentido para vocês que estão assistindo ou assistiram o vídeo completo, né? Se faz, dá um joinha aqui embaixo para eu saber que está fazendo sentido e para eu pesquisar mais mesmo sobre isso, né? É uma coisa que eu gosto de pesquisar, eu me interesso bastante sobre as questões históricas. Para quem não sabe, eu sou formado em História, né? Então, eu gostaria muito de pesquisar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu preciso saber de você aí que está assistindo se isso tem alcance, se isso tem repercussão, quer dizer, vocês entenderam alguma coisa? É preciso que eu atenda também a quem está assistindo para isso fazer sentido e a gente eu continuar aqui produzindo o conteúdo nesse sentido. Tá, pessoal? Obrigado aí para todos que assistiram até aqui. Um abraço aí, boa semana para todos.